Pai dos irmãos. Amém. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso de número 13. A seguir, enquanto não procuro para agradecer a Deus, Lucas, capítulo 7, verso de número 13. Enquanto não procuram, eu quero agradecer a Deus pela bondade, benevolência, e permitir que esteja contribuindo nesse culto de quinta, que é culto de ensino, e não vai ser diferente essa noite. Deus tem uma lição, uma palavra para os nossos corações. Então, eu quero já desejar que Deus continue abençoando cada obreiro, cada membro, exatamente nessa igreja, em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, verso número 13. Eu vou estar pedindo para que os irmãos, para a memorização, venham repetir algumas coisas. Lucas capítulo 7, verso 13. E vendo-a, e Jesus vendo-a, a igreja não só pode dizer: Deus vê. Deus vê. O Senhor moveu-se de íntima compaixão, diga: Deus se compadece. Deus se compadece. Porém ele disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, diga: Deus se aproxima. Deus se aproxima. E tocou o caixão, e os que estavam levando parado, e ele disse: jovem, até te digo, levanta-te. A igreja não só pode diga: Deus toca a tua vida. Deus toca a tua vida. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos apoderou o temor e glorificaram a Deus. A igreja não só pode diz: temor a Deus. Temor a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. A igreja diga: Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo. E é esse Deus que visita o seu povo que vai falar aos nossos corações. E nesse grupo de ensino, amém? Meus amados, quando eu li esse texto, eu me preocupei. Porque nesse texto, Jesus está fazendo missões. Nesse texto, Jesus está fazendo missões. O que é missão? É você anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, aos que estão de longe, aos que estão distantes e não têm acesso a Ele. Deus, Cristo, estava fazendo missões. E a minha preocupação é que se Jesus fez missões, por que a igreja não pode fazer? Porque missões está no coração de Deus. E Jesus, em um dos seus sermões, ele disse: o servo que faz somente o que o seu Senhor manda é o servo último. Se Cristo fez missões, eu olho para as igrejas do mundo hoje, que estão acomodadas, que se reúnem para adorar do lado de dentro, mas esquecem que tem almas que clamam, suplicam por socorro, almas feridas do lado de fora. Se preocupam somente com a sua própria salvação. E essa semana Deus me incomodou sobre esse tema, missões. O Espírito de Deus, por meio da palavra, vai nos trazer lições hoje nesse mundo de ensino, para que a gente venha fazer missão. Porque missão é um assunto basilar de verdade, relevante, que tem a sua importância para a propagação do Evangelho, para anunciar as boas novas, a palavra. É por isso que o Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, historiador, pesquisador, ele tem a sua particularidade, a sua especificidade, a sua intenção. Apresentar o Cristo, homem perfeito, que não deixou de ser Deus, mas que durante 3 anos e meio
forma metódica e com exatidão, com o tinteiro uma pena inspirada, apurada. Ele escreve: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Deus visita o seu povo essa noite na Assembleia de Deus, Morada do Sol, nesse culto de quinta-feira de missões, para que você entenda que você tem um chamado, não é somente para ser salvo, mas também para proclamar a salvação. Aleluia, Deus. O Espírito de Deus quer levantar missionários aqui essa noite. Quer levantar missionárias aqui essa noite. Aleluia. Oh, glórias. O impedimento é grande, irmãos. A luta espiritual é grande. Mas Deus, que nunca perdeu uma batalha, Ele que dá a vitória. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Deus está presente aqui na casa. Eu estou sentindo a presença dele. Ele está aqui na casa. E tem irmãos que precisam ouvir essa palavra. Missão é empatia, é se colocar no lugar daqueles que estão em trevas, que estão em lutas, que estão em cativeiros, que estão em prisões espirituais, em vícios, e não tem força para retornar à igreja, à comunhão com Cristo. Mas Deus vai te usar. Mas Deus vai te usar como missionária, como missionário, para alcançar essas vidas. O Espírito Santo está aqui na casa. Então, irmão José, dá para provar que o Espírito Santo nos visita essa noite? Claro que sim. Eu mostro agora. Mateus capítulo 18, verso de número 20. Palavras de Cristo. Onde estiver, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. O Espírito Santo, Jesus Cristo, está no meio de nós essa noite, pela bendita presença do Espírito Santo, e Ele vai visitar cada vida, cada coração, cada alma dessa noite. Aleluia. O Espírito Santo é o Consolador. É por isso que Cristo diz: eu irei ao Pai, mas enviarei outro Consolador. Por quê? Porque Ele mesmo consolava, Ele mesmo confortava, Ele mesmo ensinava, Ele mesmo curava, Ele mesmo libertava. Mas agora é diferente. Ele usa a igreja por intermédio de um canal de bênção, como instrumento. Ele usa para que as obras dele sejam maiores em nossas vidas. Aleluia. Oh, glória. Porque Cristo, onde estava na eternidade, pela presciência, Ele já sabia a necessidade de fazer missões. Mas pela encarnação, quando o Verbo encarnado se fez carne e habitou no meio dos homens, não somente Ele fez missões, mas Ele chamou 12 discípulos, a qual Ele também designou apóstolo, significa enviado, para poder fazer missões. Mas depois de 3 anos e meio de ministério terreno, Cristo, Ele foi entregue aos religiosos. Ele foi julgado, condenado, caluniado, agredido, cuspido, chicoteado, recebeu uma coroa de espinhos, levou uma cruz até o Gólgota, foi crucificado, morto e sepultado. Mas não tem uma boa notícia: o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele ficou mais 40 dias ensinando os discípulos acerca do seu reino. E depois ele subiu e foi levado ao céu. E ele continua chamando
missionários, chamando missionárias para fazer obras maiores que a dele. Ele disse: vós fareis obras maiores que as minhas, diz o Senhor. Aleluia. Você sabe por que vocês nós vamos como igreja fazer obras maiores? Você sabe o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 14? Palavras de Cristo, ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quando Deus chama alguém, quando Deus ilumina alguém, quando Deus escolhe alguém para brilhar, nenhum demônio apaga. Calúnia não apaga essa luz. Mentira não apaga essa luz. Perseguição não apaga essa luz. Trevas alguma apaga essa luz, porque essa luz não é dos homens. Essa luz é de Deus. Ele disse: eu sou a luz. Ele é a luz. Ele é a luz. E você e nós somos iluminados por essa luz para fazer missões. Deus chamava, Deus chama, e Deus continua chamando missionários e missionárias para cumprir a sua missão. E uma família. Deus chamou Gideão para libertar o povo de Israel da opressão midianita. Mas sabe o que Gideão falou? A minha família é a mais nova de Manassés. E eu sou o menor, o mais pequeno da minha família. Na verdade, Deus estava querendo dizer: a minha tribo Manassés nasceu no Egito, é filho de José e irmão de Efraim, não é a tribo mais importante. E eu sou um dos mais novos filhos da minha família. Na verdade, ele estava dizendo: eu sou o mais novo. Porque no costume judaico, quem tinha mais voz na família e quem tinha mais responsabilidade era o primogênito, ou seja, o filho mais velho. Então, na verdade, Deus estava dizendo para Deus: olha, a minha família não vai dar crédito. Para ir para a guerra, eu preciso de um exército. Ninguém vai me ouvir, ninguém vai dar minha atenção para mim, porque eu sou menor. E eles me consideram como incapaz. Mas eu tenho uma palavra para o nosso coração da parte de Deus: não precisa de aprovação alheia para fazer a missão a qual Deus te chamou, porque Deus, Ele mesmo que dá o resultado final. Se Ele te chamou, a missão vai ser cumprida. Se Ele te chamou, a missão será cumprida. Então Gideão falou: tá bom, Senhor. Obedeceu a Deus, derrubou os altares do seu pai de Baal e os postes de Azerá, ofereceu um sacrifício a qual Deus aceitou. Mas a Bíblia nos fala que os midianitas, amalequitas e os árabes do deserto se acamparam para atacar. Mas logo em seguida, em Juízes capítulo 6, verso número 33, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus dominou Gideão. A palavra dominou é lafash, no hebraico, que significa capacitou, revestiu. Ou seja, Deus deu condição para Gideão liderar. Não tem como liderar uma missão se o Espírito Santo não te capacitar, não te revestir, não te dar condição para guerrear. Porque nós sabemos, entramos nessa luta, mas nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Deus, nunca perdeu batalha, nunca perdeu guerra. É dele que vem a sua vitória. Gideão, com 300 homens, venceu o exército midianita, o exército malequita e o exército dos árabes, como se fosse um só. Porque quando Deus te chama, Ele garante. Quando Deus te chama, Ele garante. O que Gideão fez? Obedeceu. Sabe qual é o problema nosso? Nós ouvimos muito a opinião alheia.
você não pode, você não é capaz, você nunca vai chegar lá. Esquece o que as bocas más, o que Satanás fala através de pessoas ímpias a seu respeito, porque se Deus te chamou, Ele garante que a missão será cumprida. Deus chamou Gideão, mas não chamou Moisés. Diz o texto que quando Deus chamou Moisés falou: Senhor, eu sou duro de boca e duro de língua. Permita-me, igreja de Deus, essa noite, noiva do Cordeiro, explicar entre linhas o que Moisés queria dizer. É que ele lembrou que 40 anos atrás ele sabia falar, ele sabia conversar, tinha eloquência, tinha conhecimento, porque ele estudou na melhores faculdades, universidade do Egito. Ele era príncipe, filho adotivo da princesa, filha de Faraó. Tinha influência, tinha status, tinha conhecimento ímpio, tinha sabedoria de fora. Mas Deus não precisa da sabedoria ímpia, do conhecimento de fora para fazer a sua própria obra. Agora que Moisés entendeu que Deus não precisa desse conhecimento, dessa sabedoria ímpia, e você agora já não tem mais, agora eu vou te dar, a partir de hoje, sabedoria do alto. A partir de hoje, você será legislador da lei e ensinará o meu povo a minha palavra. Não tente ganhar almas com outra coisa que não seja o evangelho. Conhecimento, técnicas pagãs, ímpias. Tem coisas que só o Espírito Santo nos ensina para ganhar pessoas. Não precisa fazer faculdade de teologia, não precisa tanta letra, é só a graça e o revestimento de poder que teve em Atos capítulo 2 em nossa vida será suficiente. Ou seja, ele disse que ele tem no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, no conhecimento de Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo. O problema é que o homem enfrenta muito. O problema é que o homem quer enfrentar a palavra de Deus, mas ela por si só é suficiente para libertar o traficante, o viciado em crack, em cocaína e maconha. O evangelho por si só, não adulterado nem acrescentado, é suficiente para tirar a prostituta da prostituição, dos vícios. Ela é suficiente. Nós estamos aqui porque ela, somente ela, nos alcançou. A palavra de Deus. Deus escolheu Gideão, Deus escolheu Moisés, mas também escolhe a igreja nessa noite para fazer missões. Porque Deus escolhe pessoas específicas para a sua missão. Eu vou mostrar a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Gênesis capítulo 6, Deus chamou Noé para a missão de preservação da humanidade. Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão para uma missão de fé e obediência. Gênesis capítulo 45, Deus chamou José para a missão de preservar vidas da fome do Egito. Esther capítulo 4, Deus chamou Esther para a missão de intercessão e livramento dos judeus na conspiração de Naamã no Império Medo-Persa. João capítulo 1, Deus chamou João Batista para a missão de preparar o caminho dos corações para receber a Cristo. Mateus capítulo 28, verso número 19 e 20, Deus chamou o corpo de Cristo, a igreja, para fazer missões, para anunciar o Evangelho, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ensinar a palavra, para ser missionário e missionária, para ganhar sua casa, para ganhar seu vizinho, para ganhar os de longe e os de perto.
missões. Essa semana eu contei um testemunho. E eu falei somente com orando. Deus está abrindo brechas, oportunidades para me alcançar a vida do lado de fora. Mas nós não temos que ser como Noé, pegar primeiro ganhar a nossa família. Às vezes, José primeiro teve que passar por muitas coisas, ser testemunha para os filhos do Egito, para depois fazer com que os seus irmãos e os corações deles se quebrantassem e se arrependessem do ato de viver como escravo por inveja. Então, às vezes, Deus te usa para ganhar tantas vidas lá fora e a sua família depois. Sabe por quê, irmãos? Porque se eles não reconhecem, através de você, que Deus é na sua vida, vai reconhecer por testemunhos lá de fora convertidos que aceitaram Jesus através da sua vida. Até a família de Jesus só aceitou ele, principalmente Tiago, depois da ressurreição. Ele foi perseguido, queriam pará-lo, mas depois que ele ressuscitou, com um corpo glorificado e ressurreto, todos tiveram que reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor. E se a gente não quiser fazer hoje, um dia vai fazer. Toda língua confessará que ele é Senhor. Aleluia. Nós profetizamos a palavra segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso de número 16, parte B. Deus visitou o Senhor. Deus visitou a igreja morada no sol essa noite. Te chamou para fazer missões. Ele te visita. Só que lembre-se, o Espírito Santo está nos direcionando para uma área pesada, forte. Quando Deus visita, não tem murmuração entre os irmãos. Quando Deus visita, não tem inveja entre os irmãos. Quando Deus visita, não tem ira e contenda entre os irmãos. Quando Deus visita, não tem rancor entre os irmãos. Então o que temos, José? Tem paz, recebe todo entendimento. Tem amor incondicional. Aleluia, Deus. Tem virtudes, como já fomos ensinados aqui nessa igreja. Tem vida com abundância. Porque quando Deus visita, Ele não traz porta aberta ou chave de ouro. Não. Quando Deus visita, Ele não traz carro novo ou casa nova. Quando Deus vem visitar, Ele não traz dinheiro na conta bancária. Então o que Jesus traz? Ele traz capacitação. Ele traz revestimento de poder. Ele traz amor. Ele traz presença. Ele traz condição para fazer missão e anunciar as boas novas, a sua palavra para os que estão de longe. Então, irmão José, você não me trazer vitória no culto de quinta-feira, culto de ensino, não. Eu vim trazer a palavra de Deus que diz: Ele já te deu saúde. Ele já te deu sabedoria. E agora nós temos que trabalhar para conquistar. E essa oportunidade, deixa que Deus se encarrega de aparecer as oportunidades. Porque porta que Ele abre, ninguém fecha. E porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele vai dar oportunidades para você alcançar e realizar os seus sonhos. O Espírito Santo está aqui essa noite, te despertando, te dizendo: você é missionário, você é missionária para fazer a obra de Deus. Oh, glórias! Uma graça aqui essa noite. Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Eu aprendi com Jesus pela palavra, queria muito falar que será nos ouvidos. Mas a palavra essa noite é: faremos missões. Vou contar o testemunho rápido, vou ter que falar no ano. Terça-feira, no dia de oração, eu estava indo embora às 6h30 da tarde. A oração é 7h30. Eu falei assim: Senhor, hoje eu não consegui chegar mais cedo. Só que não foi por causa de serviço, não foi por causa de se enrolar para se arrumar, não. Foi porque o Espírito Santo me direcionou para 4 vidas que estavam usando entorpecentes. 4 jovens
Primeiro só tinha 3 jovens, 3 meninas. Eu falei, não, moço. Mas quando eu estava passando, apareceu um menino. Aí o senhor falou, agora vai. Ele não vai ser ensinando. Se aproximei do menino. Não vou falar nomes aqui. E não vou nem vai falar a idade. O menino tinha 19 anos. E uma menina tinha 18, a outra tinha 17 e a outra tinha 13. Eu falei, olha, 12 de maior e 12 de menor, usando entorpecentes. Não tinha iluminação. É só Deus para fazer isso. Eu não faria com isso mesmo. Cheguei lá e disse: jovens, já ouviram a voz de Deus? Não tinha preparado nada, irmãos. Cristo diz: não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque o próprio Espírito Santo vai conduzir cada um de nós para falar as devidas palavras necessárias para ganhar os que estão de fora. Eu perguntei para eles: vocês já ouviram a voz de Deus hoje? Eles falaram não. De forma unânime, não. Eu falei: vocês têm familiares evangélicos? Só uma disse: tenho. A minha mãe, que vai uma denominação diferente da nossa, também não vem dizer. A gente tem que pegar a palavra, não para os olhos de fora, mas alcançar eles através de testemunho a palavra de Deus, sempre se atará. Eu falei para eles: olha, tem 2 formas de ouvir a voz de Deus. A primeira é ir em um templo, em uma casa de oração conhecida e chamada igreja. Deus usa obreiros por meio da palavra para falar os corações nossos e edificar uns aos outros com seus dons. E a segunda, irmão José, eu disse para ele: a segunda é fazer missões. É o de dentro. Igreja não é um templo. Igreja são pessoas salvas, redimidas, que aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, que tem a palavra no coração para não pecar contra Deus. É esses que Deus usa, tira de lado de dentro, das 4 paredes, e leva para os que estão longe, que estão caídos, que não conhecem. E também os que conhecem, mas não têm força, e nós damos o suporte para trazer eles de volta. Eles foi 40 minutos de ensino da palavra de Deus, fluindo como se fosse uma água viva, e todos ouvindo. Tinha uma que estava virando as costas, rodando, a menina desanimando. Eu falei: tem que ir rodando, alguma coisa está aprendendo nessa vida. Aí eu falei assim: vamos orar? Aí chegou os jovens para jogar na quadra acender a luz. Aí é cheio de gente. Eu falei para eles assim: olha, para não constranger vocês que são jovens, e eu vi praticamente em nome da cidade, vamos fazer o seguinte: eu vou orar daqui de longe e você de perto. Se vocês não se sentirem incomodados, já fazer um ciclo de oração para pegar nas mãos e Deus ia falar e interceder nas nossas vidas. Aí aqui estava mais agora, não estava ligando, estava desprezando, disse assim: não, vamos fazer um ciclo de oração, não tenho vergonha. E nós oramos ali. Aleluia. Nós oramos ali. E aquelas vidas foram para a glória de Deus. Eu creio que o milagre já está sendo transformado. Porque nós pregamos, nós ensinamos, nós anunciamos, mas quem convence o pecador da justiça de Deus, do juízo vindouro e do seu erro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O menino disse: eu ia na igreja, mas estou afastado. Mas ele disse que estava sentindo no coração para voltar. Eu tenho certeza que não durante muitos dias eu ainda vou ver, eu ainda vou saber, porque é um trajeto meu de ir para casa, que esses 4 vão servir a Deus. Vão servir a Deus, não somente eles, mas também a sua família, porque é promessa de Deus. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: o desejo de Deus é que todos os homens e mulheres sejam salvos e tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Se Deus deseja, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Então façamos a nossa